escola, depois fui cumprir o serviço militar. Cumpri o serviço militar, fiz o COM aqui em Mafra e fui alferes mobilizado. Fui mobilizado alferes para ir para a Guiné. Não tinha noção nenhuma do que é que ia fazer. Um irmão meu, mais velho que eu, 9 anos, andava já metido na construção, urbanizações, ele também tinha o curso do Instituto Industrial e de maneira que, em determinada altura, meteu-se com os arquitetos e havia uma novidade que os arquitetos diziam, que era janelas de alumínio, que era uma coisa que aqui não havia ainda. A primeira obra que se fez de janelas de alumínio foi o Hotel Ritz, do arquiteto, como é que é aquela grande empresa do Pardal Monteiro. Pardal Monteiro. Pronto, e as janelas foram feitas lá em cima na Renascença. Bom, começou a brincar, digamos assim, com os arquitetos. Ele era assim das novidades e começou a interessar-se por janelas de alumínio. E em determinada altura, os arquitetos, o que é que faziam? Iam a uma serralharia, havia uma serralharia ou duas em Lisboa, e encomendavam as janelas e punham nas obras e tal, mas não fabricavam nada. Mas o que então eram um bocado a treinar, temos a começar a fabricar. E montaram, assim, uma velhota tinha lá uns pavilhões, montaram uma coisa nesses pavilhões e o Itelvino é que foi o primeiro, o Itelvino, o irmão da Itelvino, é que foi o primeiro a ir para lá e ele era e o Mário Caetano, que era o pai dos arquitetos, que era o encarregado das obras lá do avô. E, pronto, isto nos anos 60. Isto nos anos 60. Isto nos anos 60, pois. Exatamente. Depois, aquilo começou, mas isto sem termos uma oficina como deve ser, os arquitetos comprometiam-se e depois não tinham resposta como deve ser, andavam os arquitetos, isto temos que montar uma oficina mais ou menos como deve ser para isto, para termos resposta, senão. Entretanto, eu estava a terminar o serviço na Guiné, isto em 67, estava a terminar o curso na Guiné, Instituto Industrial, agora o que é que vais fazer? Pimba! Fui mobilizado para ir para aquilo, não percebia nada daquilo, como não havia ninguém que percebesse. Pronto, entretanto as coisas começaram a pouco e pouco, começaram-se a falar com os fabricantes dos perfis de alumínio, a falar com os fabricantes com outros fabricantes, mobilizou-se lá uma equipa e a pouco e pouco foi evoluindo aquilo. Isto começou absolutamente do zero, mais zero que isto não podia ser. A Aloffa nasce de um departamento da Perfil. Sim. Que era, a Perfil não tinha fornecedores de ferragens. E na altura, não tendo fornecedor de ferragens, nós tinha que tentar fazer algumas coisas para o seu consumo próprio, porque os produtos importados eram extremamente caros e saíam fora de concorrência. Pronto, e foi daí a Aloffa nasce. A Perfil dividiu-se a certa altura em várias empresas, em que a Aloffa era uma das empresas que faziam parte do grupo
E pronto, esse é o nascimento que foi aí o meu pai não referiu essa parte, mas é importante referir. Sim, mas mais uma vez na procura ou seja, no engenho de procurar soluções a preço razoável, com alguma inovação e que resolvesse o problema da necessidade do dia a dia. Porque o que havia como os produtos ou tínhamos que comprar ou italiano ou alemão, aquilo, para o nosso mercado aquilo era exorbitante. Então o que se fazia era adaptar as ferragens de madeira no alumínio, e foi aí que nós fomos criando dentro da nossa possibilidade ferragens já próprias só para alumínio. Pronto, foi aí que nasceu de facto a Allof. Tivemos uma coisa que isso é que nos deu um grande impulso. Vinha eu lá de Espanha com o funcionário da extrusão, que era do outro lado da península, lá do outro lado, e depois vínhamos a falar como é que é, como não era. Ele disse: vocês são 2 irmãos, há uma empresa em Madrid, eu acho que gostava de vos conhecer, que também é de 2 irmãos. E que está muito mais avançado, muito mais avançada que nós, que era os Pinhas. E o facto de sermos 2 irmãos e termos maneiras de pensar idênticas, eles acharam a piada de nos ter como alunos, como pupilos deles. Eles tinham já uma fábrica impressionante naquele tempo, fabricavam as máquinas para fabricar janelas e já andavam a fazer obras na América Latina e no Norte da África. Era uma coisa completamente diferente. Eles fabricaram as máquinas tal como tinham fabricados para eles, fabricaram uma bateria de máquinas para nós. Nós aí começámos aqui em Portugal, apanhámos uma dianteira. De ir uma vez à Feira do Porto, já nós começámos a fazer a concreta, e ele já, a gente viu que ele já tinha uma certa coisa para aquilo, ia falar, ele tinha para aqui 16 anos, 15, 16 anos, mas tinha propósito a falar com as pessoas e como andava lá misturado lá com os operários e tal, e ele tinha já captado alguma coisa de maneira a poder falar com as pessoas. Ele depois, entretanto, foi estudando, e as coisas foram-se preparando. Às tantas, eu precisava de ajuda e eles precisavam. E ele precisava de fazer qualquer coisa, e começou assim, começaram-se a envolver nisto. Há aqui uma coisa que, felizmente, eles sempre se entenderam. É as características deles e a maneira como eles foram criados e mantiveram este espírito de colaborar. Eu lembro-me de ser muito pequeno e acompanhava o meu pai muitas vezes de viagem para lhe fazer companhia nas férias. Do que eu me lembro, eu acho que é mais a parte de nós não conseguimos fazer nada sozinhos e temos sempre que colaborar com outras pessoas e temos que ser mais proativos do que reativos. E essa proatividade, desde miúdo
que corri seca e meca com o meu pai, íamos muito para a Espanha de carro, na altura era o que era normal, com estradas ainda um bocado manhosas, e acho que essa proatividade ajudou a ter na minha segunda função, que é fazer desenvolvimento de mercados, e que ainda hoje uso sempre, ou seja, aparece uma oportunidade e há que ir correr atrás da oportunidade para ver se nós conseguimmos, umas vezes marca-se pontos, outras vezes não se marca pontos, mas isto faz parte dos negócios e a gente não pode ganhar todas, desde que o saldo seja positivo, é o que interessa. Pronto, e é nesse espírito, que já era no espírito do meu pai, que qualquer pessoa que faz trabalho comercial tem que estar habituada a levar com os nãos de vez em quando e que a coisa não corre sempre como nós esperamos. É assim. O que eu destaco, mais uma vez, que eu acho que o meu pai me passou, é aquela capacidade de teimosia. Ou seja, nós temos um propósito e aquilo até pode não ir à primeira e nem à segunda, mas aquilo há de acontecer. Portanto, esta teimosia, para mim, no meu caso, foi o que o meu pai me passou mais e que me marca muito. Eu acho que passei uma coisa, passei sem querer, que é a seriedade. Quer dizer, eu julgo que temos uma imagem de pessoas sérias, isso facilita tudo. Quer dizer, quando as pessoas começam a tentar tirar conhecimento de nós, não sei, depois começam por ir aos bancos, mas mesmo a falar com outros colegas, sei lá, os construtores, a falar com essa gente pode-se trabalhar, que a gente certa. Isso eu julgo que era a maneira como eu tinha de fazer, que não lhe ensinei propriamente dito, mas quer dizer, não lhe ensinei, mas eles ensinei por forma, eles captaram por forma indireta, e acho que temos hoje ainda essa imagem e essa maneira de ser. O futuro, o que é que eu vejo do futuro? Vejo muitos desafios, muitas oportunidades e vontade de andar para a frente, sempre com os pés assentes na terra, mas acho que eu estou bastante otimista de que a empresa, já não falo da nossa competência, que isso já temos as coisas bem estabelecidas e bem organizadas, e nós funcionamos muito bem com o outro. Eu e a Susana funcionamos muito bem e até nos complementamos, o que é ótimo. Cada um tem o seu papel. Eu vejo mais o papel eu tenho mais o papel de tentar desenvolver e andar, a Susana mais de gerir e administrar pessoas e a empresa toda mais aqui na retaguarda. Eu sinto-me otimista e com vontade de fazer coisas, e acho que a empresa deve continuar o ritmo de inovação e de investimentos que precisa de ter para continuar no mercado. Basicamente é isso, e sempre também com um bocadinho de ambição de crescer e de melhorar e de ir para a frente, que eu acho que isso é que é o desafio. Acho que vivemos tempos muito desafiantes e cabe-nos a nós e as pessoas que estão connosco, que trabalham connosco, não só eu e o meu irmão, mas as equipas que nós temos, nos ajudar a ultrapassar, não é? Todos os desafios que temos e os que aí virão, e depois, dentro das possibilidades, ir aproveitando as oportunidades também que aparecem. Pronto, é isso. Portanto, a empresa consolidada, sem coisas muito arriscadas, mas ir crescendo, ser um crescimento orgânico. É esse o nosso desafio, e acho que é possível. Estou confiante. Nunca nos sentimos na aventura. Quer dizer, vamos crescendo, mas
Consolidadamente. Passo a passo. Consolidadamente. Nunca nos sentimos na aventura e fomos sempre crescendo. Pronto, hoje. Aliás, eu acho que o maior legado do nosso pai é o conservadorismo da gestão. Acho que é capaz de ser o maior legado deles todos, e se a gente conseguisse, tiver para sintetizar, é sermos conservadores na gestão e a credibilidade estar acima de tudo. Acho que é, em duas palavras resumo. Mas no mercado sermos inovadores. Somos inovadores na técnica, no mercado, mas nas relações com as pessoas, com os fornecedores, com os bancos, sermos muito, nunca aqui nos chatear, agora vai haver o pagamento não sei de quê. Nunca andámos aqui a não dormir de maneira nenhuma por causa de uma situação. Nunca nos metemos em coisas que não víssemos que tínhamos capacidade para as cumprir.